Vocês que estão aqui dessa igreja, vocês estão mais por dentro, ou são mais conhecedores da nossa forma de atuar como ministério, e ministério cristão. E eu quero deixar um detalhe importante do que estou falando aqui agora. Quando o ministério se volta a ensinar da maneira como a gente faz e se dedicar exatamente à disciplina, não só isso, como também o conhecimento, a preocupação aqui é essa, irmão. Ele revelou o plano e deixou ao homem a responsabilidade de fazê-lo aqui nessa terra como ele pediu. Se este plano e este propósito de fé não estiver de acordo como ele pediu, a dispensação da graça dele, como a salvação dele, não vai chegar para nenhum de nós. Lá naquele texto em que ele diz que larga o caminho e a porta que conduz à perdição, e muitos vão entrar por ela porque vai ser fácil achar, ali ele já alertava o seguinte, que o que ele disse, o que ele falou, quando fosse entregue aos homens, fosse alvo de interferências humanas, políticas e ideológicas, ele deixou já um aviso. Pode ser fácil para você, interessante para você esse outro evangelho, ou essa outra verdade teológica, mas detalhe, não vai salvar. Então a nossa preocupação aqui é esta, é você não ver Jesus como você quer ver, mas vê-lo como ele se revelou. E evangelho para nós é isso, é um plano, é um propósito que desceu ataviado do céu com ele, que foi confiado aos homens e que precisa ser legítimo essa participação do homem, com aquilo que ele ordenou. Então se não for, ele já disse, pode ser até mais fácil, pode ser mais até interessante para você, mas em compensação não vai te salvar, no fim você vai descobrir, não vai te salvar, vai te condenar. Então a nossa preocupação aqui é que este propósito seja conhecido por você, e você tenha essa chance de fazer como ele pediu. Aí eu entro num ponto importante, que quando me disseram, mas pastor, e aí? Mas as igrejas que ensinam errado, os pastores que ensinam errado, como que ficam aquelas pessoas que estão lá dentro, que não conhecem a palavra e estão ouvindo deles mentiras? Não tem inocente. O evangelho é um acontecimento universal, pode ser acessado por todos, essa verdade é pública, não tem inocente nesse caso. Se você tomou partida de ser um cristão, mas da tua forma ou da forma como te ensinaram, erradamente, você corre riscos de uma condenação. Então a minha preocupação hoje aqui de entrar nesse detalhe com vocês, não é te impedir no direito de fazer o que você quer da sua vida, mas te fazer compreender e entender este processo, do que ele quer de mim e de você, ou do que ele exigiu, a nível de regra de fé, para aqueles que iam participar da sua redenção. Ponto. Eu tenho para mim que muitas pessoas não entendem o que é evangelho, não sabem o que é evangelho, tá? Eu digo da maneira legítima, infelizmente, mas em compensação, pastor, eu vou fazer alguns levantamentos aqui, para aqueles que desceram o batismo e fizeram o juramento da fé, e prometeram para ele uma jornada redentiva fiel, exclusiva para ele. Quero aqui fazer esses levantamentos e ratificar, meu irmão, fortalecer essa aliança e esse compromisso que nós temos com Jesus aqui, de que nada fora dele e do evangelho dele seja aceito aqui nessa fé. Quando a gente entra no mérito da questão do Natal, nós não estamos contra o Natal, nós estamos contra isso, um Natal cristão. Você não vai conseguir tornar o Natal um acontecimento cristão, e por quê? Porque você não tem fundamentos doutrinários e históricos para isso, eu digo bíblicos, ok? O que eu quero deixar claro é que eu não estou contra ninguém festejar o Natal. Se você me perguntar se eu festejaria, iria celebrar o Natal, se não fosse um acontecimento voltado para Jesus, pastor, também não. E quais seriam as razões? Inúmeras. Porque é um cenário falso, em todos os aspectos, e hipócrita, aliás, ok? Mas seja como for,
O problema não é que existe um Natal, ou que celebra o Natal, o problema é que eles querem tornar o Natal um acontecimento cristão. Aí, nós temos um problema, porque a hermenêutica de Jesus não diz isso. Daí nós colocamos na nossa apostila no site, a gente fez uma campanha essa semana, e divulgou exatamente isso. Quais seriam as razões bíblicas, escriturárias, que provariam exatamente o quê? Que estão errando em sério com o evangelho quando trazem essa porcaria para dentro da igreja e para a experiência religiosa do cristão. Daí eu coloquei lá na apostila que não existe registros dentro da escritura sagrada, na vida de Jesus, no Cristo, uma sequer expressão de parábola, palavras ou passagens da vida dele, ou uma ordenança dele, ou que ele tenha instituído, que todos celebrassem a vida dele ou a descida dele aqui, ou o nascimento dele aqui, com uma mesa farta de alimentos, envolvendo figuras não cristãs, e com essa ideia de que essa celebração se volta inteiramente para a vida próspera, para a vida rentável. Não existe nele nada instituído nesse dever e nesse compromisso como o Natal cristão. Ele comunica. E inclusive isso, de que a primeira comunidade cristã, do primeiro século, ela tenha festejado ou celebrado o nascimento de Jesus. Nesse dia, com esses requintes, com esses valores, com esses elementos, com esses pensamentos que hoje a sociedade evangélica faz com o Natal. Foi claro? Bom, até aqui ninguém vai trabalhar. O contrário, porque não tem fundamentos. Não há fundamentos. Como disse, não existe registro para isso, para liberar a igreja a trazer essa festividade para dentro dela, e por inúmeras razões, bíblicas, escriturárias, históricas e etc, etc. Bom, mas daí todo ano os pastores se pontificam em ir a público, incentivar a igreja a festejar isso. E todo ano, me perdoem, eles fundamentam as suas razões. Alguns de vocês me ouviram falar isso terça-feira aqui, eu vou repetir de novo. Este ano, um deles, e eu entendo por quê, ele fez a seguinte fundamentação lá no histórico virtual dele: me pergunte sobre o Natal. E aí fizeram uma enquete, ele fez uma enquete e perguntaram algumas coisas para ele, e ele respondeu: decorações de Natal pode um cristão usar? Ele disse sim, desde que aponte para Cristo. Nota, ele não dá versículo, não dá texto, não aponta isso em Jesus, nem comprova isso na primeira igreja, mas ele fala que sim, que pode, desde que seja para Jesus. Entendeu? Esse é o problema, tornar isso uma coisa dele, sendo que ele nunca festejou ou pediu. Bom, aí outra pergunta que ele responde: um crente pode ter uma árvore de Natal? Ele diz: pode. O que não pode é mentir, o que não pode é adulterar, o que não pode é odiar, cobiçar, ser desonesto. Mas ter uma árvore de Natal dentro da tua casa você pode. Então ele está tomando o lugar de Deus na vida das pessoas para dizer o que elas podem ou não podem na fé. Outra pergunta: qual seria a melhor maneira de comemorar o Natal? Perguntam para ele, e ele responde: louvando a Deus por ter enviado seu filho. Eu não prego assim. Eu não falo de Cristo assim raso. Por que 25 de dezembro? Porque tradicionalmente ficou mundialmente conhecido assim. Então, porque a tradição prega e mundialmente todo mundo faz, a igreja também pode fazer. E aí outra pergunta que eles fizeram aqui para ele: enfeitar a igreja está errado? Ele diz não. Errado é ensinar heresias no púlpito. Quer dizer, você sabe que heresia é uma coisa que você na verdade fala de Deus e não pode comprovar nele. É ensino errado da fé. Pode pôr a árvore no púlpito, mas só não pode falar heresia em cima do púlpito. E por último aqui, presentes. As pessoas podem trocar presentes no Natal, é correto? Ele diz, sempre é bom. Então é isso que está dentro da igreja.
homens que se posicionam a falar de Deus assim, da fé assim, do evangelho assim, sem nenhuma identificação concreta, profunda, de que o Senhor em algum momento ele tenha vivido isso, pedido isso, falado assim, da maneira como ele está sendo aqui direto. O Senhor ele foi direto nesse tema como você está sendo agora? Não. Então por que você se sente autorizado a falar assim? Dessa forma, como se você fosse um Deus dentro da igreja. Bom, eu entendo ele, entendo todos os pastores e líderes das igrejas atuais, porque eles têm esse comportamento, tá? De levar a público esse tipo de teologia, porque todos eles cumprem um protocolo de educação religiosa, que vem desde o início da Reforma Protestante, que Calvino e Lutero assumiram a mando da maçonaria, e para dar à maçonaria a emancipação institucional, eles criaram aquele slogan, Nova Igreja, e que se tratavam de igrejas maçônicas, e que passariam exatamente a assumir a frente de uma peregrinação teológica ou de valores que eles iam querer introduzir na sociedade. E detalhe, esses valores que passariam a ser pregados pelas igrejas a partir de então, tinham dois fatores importantes que eles tinham que alcançar com isso, com essa educação religiosa: a questão política e industrial. A igreja ela foi usada desde então para fins justificáveis, que quer dizer que tudo que se fala dentro dela ou se ensina dentro dela precisa ser justificado. Inclusive isso, da grana que o Estado mete dentro dela. As pessoas precisam sair pela porta da igreja interessadas em políticos ou em política, e nisso, interessadas em ficarem ricas e também terem o poder desse consumo. Tá? Eu estou sendo bem objetivo com você aqui. E qual foi uma das teologias mais definidas por esse esquema que eu estou falando com vocês aqui? Que eles falam até, criar uma gestão religiosa para isso. Cristianizar os aspectos da vida. E definir que evangelho é potencial de vida. A melhor vida. A vida mais rentável. A vida realizadora. Por isso, vida cultural, versão cultural. A pergunta que eu faço para você aqui é essa: evangelho é isso? Um potencial de vida que você alcança? Vida econômica, vida social, vida cultural. Evangelho é isso, irmão? Não, é uma chave de ativação que eles estão usando dentro da igreja para continuar o processo e continuar o trabalho político e industrial, o do consumo. Natal serve para isso, pô. Você acha que eles vão se render a esse apelo, sejam mais bíblicos, serem mais fiéis à palavra? Eles não vão fazer isso porque eles existem para o esquema. Olha a fundamentação desse cara. Olha como que ele fundamenta as razões dele de colocar o Natal dentro da igreja. Eu quero chamar a tua atenção. Nós não estamos aqui nos posicionando contra ninguém festejar o Natal, mas não torna o Natal um acontecimento de Cristo. Você não pode. Você não deve. Tá? E toda vez que você vê um pastor posicionado no púlpito a convencer você ou qualquer outro de que não tenha problema isso, você olha para a cara dele e entende, ele é um gestor, ele é um agente, ele está colocando ali em prática um protocolo educacional, entendeu? Porque a igreja dele, como tantas outras instituições, elas são núcleos de programação. Eles estão lá como formadores de opinião e incentivadores desse caos, que é realmente a heresia da qual ele se encaixa. Agora, o dia que o evangelho do meu Senhor se tornar uma vida profissional, o dia que o evangelho do meu Senhor se tornar um estilo de vida e vida cultural, o dia que o evangelho para nós se tornar isso um potencial
de consumo, um potencial de vida e realização com a vida, nós falimos, nos corrompemos, desistimos do Senhor e negamos a fé. A diferença entre eles e mim, quem sobe aqui nesse púlpito, é que nós não temos essa missão de mentir para você. E muito mais também de dizer a você que o plano dele descer aqui nesse mundo e morrer por você, foi garantir uma vida que não tenha nada de errado. Essa infelicidade de tornar o evangelho um estilo de vida. Essa infelicidade de tornar o evangelho, entendeu? Uma posição, um status econômico, que é a contextualização material. Se você não se libertou, eu aconselho, se liberte. Vai pedir a Deus misericórdia, vai pedir ao Senhor graça. Não tem registro, mas vocês insistem em fazer. E quais são as razões? E eu estou dando elas aqui. Igreja é esquema. Igreja é grana. Igreja é poder. Igreja é política. Igreja é influência. Essa é a realidade. Por isso que a maçonaria lidera e também administra como financia esta gestão religiosa, essas estruturas eclesiásticas, essa visão corporativa da religião, e tudo que se fala dentro da igreja, eles controlam e eles comandam, caramba. E quando uma vier contrariando o protocolo, eles vão jurar de morte, pô. Que é o que acontece com a nossa aqui. Que qualquer um que não entrar no esquema, que não falar a mesma coisa, que não ativar a chave dessa educação materialista, eles vão jurar de morte. Não tem holofotes para nós, tem? Não tem.